Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Vamos tratar neste momento sobre o tema conjuntos. Dentro do tema conjuntos, ele está subdividido em várias videoaulas. Nesta nossa primeira videoaula, nosso foco serão os termos técnicos e conceitos. Os termos técnicos que nós vamos trabalhar nessa videoaula, que estão aqui elencados, são de fundamental importância para que nós possamos entender, ler e interpretar determinadas sentenças matemáticas. Este assunto é de extrema importância, não só para a matemática pura, matemática aplicada, mas também para a disciplina de estatística, assim como outras disciplinas também fazem uso da linguagem de conjuntos. Dentre os termos técnicos, nós precisamos entender, saber, para formar conhecimento sobre este conteúdo, nós temos, em primeiro lugar, o que é conjunto. Então, nós temos que saber o que significa conjunto. Conjunto, nosso conceito, que nós vamos deixar aqui gravado, é o agrupamento de elementos que possuem características semelhantes. Tá? Então, conjunto é um agrupamento de elementos que possuem características semelhantes. Se vamos fazer um estudo, um trabalho, uma pesquisa, um experimento, exemplo, dentro do agronegócio, ou com animais ou com plantas, nós devemos separá-las todas em um conjunto com plantas de uma mesma espécie que possuem uma determinada característica a ser estudada. A partir daí é que nós definimos uma série de procedimentos para implementarmos esta pesquisa. Então, o conjunto é um agrupamento de elementos. Como se representa um conjunto? Tá? Normalmente representamos por meio de uma letra maiúscula, de um diagrama chamado diagrama de Venn, ou de Euler, né? Por meio de uma propriedade, onde nós vamos escrever uma sentença matemática, ler, interpretar e identificar os seus elementos. Tá? Outro termo importante dentro do tema conjuntos é o que é elemento. O elemento ele nada mais é que um componente do conjunto, ele vem expresso entre chaves. Ele é escrito ou por letras minúsculas, por números, símbolos, mas vem expresso entre chaves. Ok? Tipos de conjuntos. Nós temos aqui alguns tipos de conjuntos que nós vamos tratar nessa videoaula. O primeiro é o conjunto universo, que significa é aquele o qual pertence todos os elementos de um determinado estudo que será realizado. Então, se eu vou fazer um estudo entre animais bovinos de uma fazenda, nós teríamos como conjunto universo todo o rebanho de bovinos daquela fazenda. Ok? Conjunto unitário possui um único elemento. É aquele que possui um único elemento. Nós vamos ver exemplos já já. Conjunto vazio não possui nenhum elemento e ele é expresso pelo zero cortado ou as duas chaves. Conjunto vazio eu posso expressar pelo zero cortado ou duas chaves sem nada dentro. Ou seja, não tenho nenhum conjunto. Aquele conjunto é vazio. Conjunto finito. Conjunto finito, o seu conceito, é aquele que apresenta uma quantidade determinada de elementos. Exemplo, um time de futebol, quando ele entra a campo para jogar, ele é composto de 11 jogadores. Então, esses 11 jogadores são os elementos do conjunto que representam determinado time de futebol. Quantos elementos tem esse conjunto de jogadores que entraram a campo? 11 elementos. Esses 11 elementos são uma quantidade determinada. E o conjunto infinito? Conjunto infinito é aquele que apresenta uma quantidade indeterminada de elementos. Exemplo, todos os elementos pares positivos maiores do que 5. Pares positivos maiores do que 5, pares seria 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente.
Ok? De uma forma genérica, nós citamos todos os tipos de conjunto que nós vamos trabalhar. No nosso primeiro exemplo, aqui, nós temos conjunto das vogais. Eu estou representando por uma letra maiúscula, letra V. Tá? Entre chaves, eu vou especificar, identificar os elementos do conjunto, que são A, E, I, O e U. Ok? Aqui eu tenho quem? Os elementos do meu conjunto V. Essa é uma forma de representar o meu conjunto. Uma outra forma através do diagrama de Venn. Então, aqui está esse círculo, aqui eu estou especificando que é o meu conjunto V, e dentro desse círculo eu disponibilizei, né? Eu escrevi os meus 5 elementos do conjunto V. Uma outra forma, através de propriedade, muito utilizada em concursos, né? E cursos de nível superior. Então, nós temos aqui o conjunto V, representado pela letra maiúscula, e entre chaves, tudo que tem entre chaves são quem? São os elementos do conjunto. Quais seriam os elementos que eu devo escrever aqui na minha sentença? Eu estou representando genericamente o meu elemento pela letra X minúsculo. Essa barra significa tal que. Nós vamos ver esses símbolos na próxima videoaula. X é um elemento do conjunto, tal que esse elemento é vogal do alfabeto. Quais são as vogais do alfabeto? Nós já vimos aqui. Ok? Esse é o primeiro exemplo. De uma forma genérica, especificando e exemplificando o que nós acabamos de ver. Segundo exemplo, nós temos conjunto das vogais da palavra gol. Conjunto das vogais da palavra gol. Então, veja bem, representamos pela letra A maiúscula o conjunto das vogais da palavra gol. Mas quais são os elementos que satisfazem a minha sentença? Qual das 3 letras é vogal? Então, a vogal é a letra O. Então, o meu conjunto A, que está sendo representado neste momento pelas vogais da palavra gol, ele só possui um único elemento. Então, esse é um conjunto chamado unitário, aquele que possui um único elemento que satisfaz a sentença. No diagrama de Venn, está aqui o conjunto A com o elemento, né, O, que é da palavra gol. Poderíamos também escrever a propriedade, por meio de propriedade, a nossa sentença matemática. O meu conjunto A, que representa as vogais da palavra gol, tá? Entre chaves, será formada por elementos que eu estou chamando de X, tal que esse elemento X é vogal da palavra gol. Então, tem que ficar muito bem claro e muito bem definido. E isso se faz também quando se escreve projetos de pesquisas. Tem que ficar muito bem claro quais serão os elementos de um determinado conjunto que comporá a amostra a ser estudada. A amostra nada mais é que um subconjunto ou uma parte do conjunto daqueles objetos que eu vou estudar. Nós vamos chegar nisso no outro momento. No nosso terceiro exemplo aqui eu tenho conjunto formado pelas consoantes da sigla OEA, Organização dos Estados Americanos. Então, a sigla é O, E e A. Pergunto, essas 3 letras é a sigla desta organização, Organização dos Estados Americanos. Mas eu estou pedindo um conjunto formado pelas consoantes. Nesta sigla, existe alguma consoante? Não. Então, aqui eu estou representando o conjunto C das consoantes da sigla OEA. Quantas consoantes tem na sigla OEA? Nenhuma. Então, esse conjunto será um conjunto vazio. Escreve-se entre chaves sem nada dentro ou o zero cortado, como nós já vimos aqui em cima. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de conjunto vazio.
Quarto exemplo, o conjunto dos números pares positivos maiores do que 5. Pares positivos, os pares positivos, nós sabemos que ele começa positivo do 0, 2, 4, 6, 8, 10 e vai até o 3 pontinhos, significa infinito, ok? Só que eu quero os pares positivos, tá? Os pares positivos maiores do que 5. Maiores do que 5 e menores do que 13. Então, eu olhando aqui, eu tenho maior do que 5. O 5 está aqui no meio, mas ele não é par. Maior do que 5 é o 6. E menores do que 13, até onde eu iria? 10, depois do 10 vem o 12. Depois do 12, 14. 14 passou de 13. Então, o maior que 5 e menor do que 13, eu vou do 6 até o número 12. Quais são os números pares que estão entre 5 e 13? 6, 8, 10 e 12. Quantos elementos tem esse conjunto? 1, 2, 3, 4. Então, 4 elementos satisfazem a essa sentença. Ok? Então, aqui eu tenho um conjunto chamado finito. Ele tem uma quantidade determinada de elementos. E no nosso último exemplo, conjunto dos números ímpares, tá? Maiores do que 10. Quais são os números ímpares maiores do que 10? 11, 13, 15, 17, 19, 21 e assim sucessivamente. Então, eu não vou escrever todos, porque ele vai até o infinito. Então, depois do 15, eu coloquei 3 pontinhos, que significa conjunto infinito. Nós vamos ver esse símbolo na próxima videoaula. Então, o conjunto infinito é aquele que possui uma quantidade indeterminada de elementos. Ok? Os dois últimos itens que nós vamos tratar aqui é o nosso item 5 e 6. Igualdade de conjunto. O que significa igualdade de conjunto? São dois conjuntos que possuem rigorosamente os mesmos elementos. Se eu tiver um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e tiver um conjunto B também 1, 2, 3, aí eu posso dizer que esses dois conjuntos, né, e B também 1, 2, 3, eles têm que ter a mesma quantidade de elementos, mas não é suficiente, ele tem que ter os mesmos elementos. Por esse motivo, eu posso dizer que A é igual a B. Ok? Igualdade de conjuntos deve atender a essas duas características, não só a quantidade, como os mesmos elementos. E conjuntos disjuntos é um outro termo também que muito aparece. Não possui nenhum elemento em comum. Eu tenho um conjunto aqui com A e E. E tenho um segundo conjunto C e D. Duas vogais e duas consoantes. Esses conjuntos são disjuntos. O que é um conjunto disjunto? É aquele que não possui nenhum elemento comum. Ou seja, todos os seus elementos são distintos, diferentes. Não há nenhum elemento comum entre eles. Ok? Minha gente, não deixe de dar aí uma curtida, esquecer-se de inscrever-se no canal e divulgar entre os seus amigos para que nós possamos continuar emitindo, transmitindo, gravando as nossas videoaulas. Ok? Muito obrigado e bons estudos.